Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu venceu o Independente, encerrou o jejum de vitórias e avançou de fase no Parazão Bampará. O Remo iniciando a semana do Clássico Repá. Vale a vitória para deixar nossa semana mais leve para um próximo jogo que é um clássico. E começou a venda de ingressos para o clássico entre Remo e Paysandu e com direito a lote encerrando no primeiro dia. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, como você já sabe, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte Cultura é composta pela Jordana Crumpanza. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivo. Um abraço para todo mundo que está em casa. E pelo Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus, Jordana, pessoal que está me acompanhando da grua lá. Um grande abraço, como sempre, aos amigos da cultura. Hoje a gente começa o programa falando sobre a classificação do Campeonato Paraense após a conclusão da 6ª rodada do campeonato, que concluiu nesse jogo entre Paysandu e Independente. O Remo lidera a competição com 16 pontos, seguido pelo Paysandu com 13 pontos. O Bragantino também tem 13 pontos, está na terceira colocação. Na sequência vem o Águia com 10 pontos, o Castanhal com 10 pontos, seguido pelo Capitão Poço com 9, a Tuna com 8, o Cametá com 7. Esse é o G8 do Parazão Bampará. Na sequência vem o Santa Rosa com 4, o Independente com 4, o Caeté com 3 e o São Francisco com 3 pontos. Os dois últimos colocados do Campeonato Paraense, que hoje estariam rebaixados à 2ª divisão da competição estadual. E no fechamento da 6ª rodada, como eu falei anteriormente, o Paysandu encarou o Independente no estádio do Mangueirão e pôs fim à sequência negativa em 2025. Bora conferir na reportagem. Fim de jogo! Acaba o jogo aqui no Mangueirão. As vaias dos torcedores do Paysandu ao final da partida contra o Independente, pela 6ª rodada do Parazão Bampará, mostraram que, apesar do resultado, o desempenho do time bicolor não agradou. Com relação às vaias, Paysandu estava 4 jogos sem vencer. Na última partida nós fizemos um jogo seguro, digamos assim, de não sofrer, mas nós não conseguimos vencer dentro de casa. E nós estamos num clube que a cobrança é gigante, né? Mas foi o Paysandu que iniciou dando as cartas no jogo com Brian Borges, logo aos 3 minutos, parando no goleiro Diego. Em seguida veio a resposta do Independente com Alexandre Melo arriscando de longe e a bola passando para fora. O Paysandu quase abriu o placar quando Rossi dominou tirando o zagueiro da jogada, mas batendo na rede pelo lado de fora. Depois Quintana também ficou perto do gol, mas acabou chutando em cima do goleiro Diego. De tanto tentar, a recompensa bicolor veio nos acréscimos do primeiro tempo. PK cruzou e Nicolas cabeceou para o fundo do gol. Paysandu 1-0. Eu sempre falo que eu busco muito contribuir, ajudar dentro de campo, às vezes não só com gol, mas com muita entrega, né, e participação. Tive a felicidade de ir no cruzamento do PK também, né, muita qualidade, eu também fui feliz na finalização e a gente sai nesse primeiro tempo com 1-0, né? Então, é tentar buscar, né, manter, melhorar um pouco. A gente está pecando muito ali no final, mas aos pouquinhos a gente vai ajustando e vai melhorando. Já o segundo tempo não foi muito produtivo para as duas equipes. O Papão tentou logo de cara com Brian Borges, mas PK não conseguiu chegar no tempo certo para concluir ao gol. A melhor chance do Galo Elétrico apareceu aos 22 minutos com Pedro Gabriel. Ele roubou a bola na intermediária, foi levando, mas acabou chutando para fora. A resposta do Paysandu veio na sequência. PK cruzou na área, mas Nicolas chegou atrasado. Fim de jogo no Mangueirão, Paysandu 1, Independente 0 e o Papão voltando a vencer na temporada após 4 jogos. Mas o pedido ao torcedor é de calma. A torcida quer ver o time passando um pouco mais de confiança, né? Talvez mais equilibrado. Ali no segundo tempo nós tivemos alguns sustos, apesar de que o Matheus não fez nenhuma grande defesa, mas no segundo tempo, quando a gente deixou o time um pouquinho mais compactado, né, nós tivemos alguns sustos ali, a gente descompactou um pouco a equipe, então perdeu um pouquinho do controle de jogo em alguns momentos. E paciência, daqui a pouco a gente consegue fazer jogos com mais convicção e a torcida vem junto para fazer o Paysandu muito forte, como sempre foi.
Paysandu que pôs fim à sequência de 4 jogos sem vencer na temporada, mas o gol do Nicolas, o quarto dele no Campeonato Paraense, artilheiro da competição junto com o Peu, mas o Paysandu novamente não convenceu como se esperava, Jordana. Sim, exatamente, um Paysandu que não consegue traduzir o volume que tem no jogo, a posse de bola em gols, né? Não consegue ter uma eficiência ofensiva, como a gente falou bastante na transmissão. Um Paysandu que ainda é um pouco frágil, não consegue ter um equilíbrio entre a sua linha defensiva e entre o seu ataque. Precisa de um camisa 10, acho que as substituições ontem foram muito tardes para o Paysandu. O Giovani entrou bem. Giovani é esse meia de criação. Eu acho que ele ainda não consegue ficar 90 minutos, né, uma partida inteira, por questões de condicionamento físico, mas deu um pouco mais de criatividade para o Paysandu, entrou muito tarde no jogo. O Juninho jogou muito recuado, que prejudicou ele também na partida, no momento que ele entrou. E no momento que o Rossi deixa de ser esse jogador de criação, que ele estava sendo no primeiro tempo, o Paysandu cai de rendimento de uma forma grotesca na partida. Então, acho que sofreu muito, definitivamente. O Independente tinha maneiras de neutralizar o Paysandu. Acho que o Júlio César ensinou como fazer isso no jogo da Copa Verde. E o Gilberto, técnico do Independente, anotou, fez o dever de casa e conseguiu colocar isso no jogo. O Nicolas achou um gol depois de um cruzamento muito bonito do PK, mas foi um jogo difícil, um jogo trucado, um jogo sem criação do Paysandu, e isso acho que é por isso que acaba não convencendo ainda. Ivo, se a gente fosse dar uma nota para o Paysandu, por enquanto, em 2025, do qual jogo seria? de ontem ou geral? No geral. Nota 6 para o Paysandu. Agora eu quero dizer para você 2 coisas. Ao longo de tantos anos da minha carreira de rádio e televisão, 2 coisas raramente eu vi no Mangueirão até o dia de hoje. O Paysandu jogar um compromisso oficial com menos de 3 mil pagantes. Isso é assombroso para mim, que estou habituado ao longo dessa vida inteira a ver o público fanático do Paysandu apoiar a sua equipe. 2, as vaias da torcida do Paysandu quanto ao desempenho da equipe após o resultado, mesmo conseguindo uma vitória. A insatisfação da torcida traduz bem, melhor do que eu possa falar, a insatisfação quanto à conduta técnica do Paysandu, que continua deixando muito a desejar no meu modo de ver. E após a partida, o volante Gudi falou sobre o momento atual do Independente de Tucuruí no Parazão Bampará. Bora conferir. A gente tem que fazer algo diferente, né? Cada treino, cada jogo, para a gente buscar a vitória que dá um passo a mais na tabela para nós. Mas a gente vai lutar até o fim para o Independente sair dessa situação e não deixar cair. O Independente que somou pontos nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paraense, mas de lá para cá, 4 derrotas consecutivas no campeonato, Jordana. É uma campanha muito complicada. Ontem até performou bem na partida, mas eu acho que o Independente tem não consegue mostrar tanta consistência assim dentro de campo. É uma equipe que é muito valorosa, mas que sofre muito a adaptação de hoje estar na elite do futebol paraense, subiu no ano passado. E o time que subiu no ano passado era um time com Marlon, com o Dedé, com jogadores que a gente conhecia muito bem no futebol paraense. Esse time se desfez, o Independente sentiu. Ontem foi mais uma partida complicada também. Como eu falei, conseguiu neutralizar o Paysandu, mas agora começa uma nova fase. É um novo técnico, vai entrar em uma nova fase de adaptação e agora vai correr contra o tempo para poder se manter na elite do Parazão. O Independente que foi campeão paraense em 2011, 2 vezes vice-campeão estadual em 2015 e em 2019. E bora na redação com o Renan Melo, porque tem informação a respeito do Paysandu, que é importante para a sequência da temporada. Boa tarde, Renan. Diga lá pra gente qual é essa informação. Boa tarde, Matheus, Ivo, Jordana, a todos que acompanham o Esporte Cultura. Pois é, como vimos, o Paysandu jogou ontem no estádio do Mangueirão, mas antes a partida tinha sido marcada para o estádio Bampará Curuzu. E o motivo dessa mudança, que aconteceu aí durante o meio da semana passada, foi por conta da situação do gramado do estádio Bampará Curuzu, que inclusive teve reclamação até por parte dos próprios jogadores do Paysandu. E ontem, antes da partida, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou que o gramado vai passar por reparos e o Paysandu deve seguir aí usando o estádio do Mangueirão. Vamos acompanhar. O gramado da Curuzu íamos parar hoje, né? Para começar um trabalho a partir de amanhã, mas entendemos que muita chuva agora
prejudicou muito já o gramado esse ano. A gente espera aí que a partir de quarta ou quinta-feira a gente já possa ter um planejamento para fazer a troca total do gramado da Curuzu. E provavelmente devemos jogar apenas no Mangueirão, 90 dias. 90 dias é o prazo mínimo aí para poder fazer a troca e ele já está em condições de jogo. Então, pelo que a gente entendeu do técnico Roger Aguilera, 3 meses aí, pelo menos, para o gramado do estádio da Curuzu está apto para a equipe do Paysandu voltar a jogar. Só lembrando que o Paysandu só jogou 4 jogos nesta temporada no estádio Bampará Curuzu. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Então, de acordo com o presidente do Paysandu, no mínimo, o Paysandu volta a jogar na Curuzu apenas no final do mês de maio, ou seja, já pegando um pouco o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Iva, há muito tempo que a gente não via a Curuzu nesse estado, inclusive. Matheus, você sabe que foi trocado o jogo da Curuzu para o Mangueirão por pedido dos jogadores, que alegaram o comprometimento do gramado, a responsabilidade do péssimo gramado do Diogão pelo empate do Paysandu contra o Bragantino, que faz uma bela campanha, uma boa equipe, sem dúvida alguma. No jogo seguinte, novas reclamações contra o gramado, e mesmo sabendo-se que não era possível uma grande arrecadação, o Paysandu trocou para o Mangueirão. E aí? No Mangueirão, com gramado bom, não choveu, o time voltou a jogar mal. De quem é a culpa? Do gramado ou da equipe? Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. O Márcio, lá do Horá, diz: boa tarde, Matheus, Enciclopédia do Esporte. Pegou esse apelido aí, Igor. Mas é verdade. E a Jordana, o Paysandu com as contratações ainda não convenceu. De fato, o Paysandu já fez 12 contratações na temporada. Agora a gente fala do Bragantino porque o técnico Robson Melo fez um balanço sobre a campanha da equipe no Parazão. Bora conferir. Um jogo de alta personalidade de jogo, muita concentração. Assim, se tivesse que sair um vencedor, seria o Bragantino pela imposição física, pela imposição tática. Não é fácil fazer o que a gente fez dentro do Parque do Bacurau contra o Cametá. E parabéns ao grupo por entendimento, parabéns ao grupo por não entregar. Cada jogo para nós tem sido uma guerra, tem sido uma luta grande. Uma luta para fazer a logística, uma luta para a gente concentrar, uma luta para tudo. E esses caras têm comprado a briga do Bragantino. Eu estou feliz e orgulhoso do que nós fizemos. A gente recupera os atletas agora para pensar no próximo adversário. Esse Mapará aqui sempre foi muito remoso, sempre muito difícil, mas o Tubarão tá indo no caminho certo e que Deus nos abençoe nessa caminhada aí. Bragantino que perdeu apenas um jogo no Campeonato Paraense, Jordana, na estreia da competição contra a Tuna. De lá para cá, segue invicto no campeonato, já com a classificação garantida para a segunda fase. Sim, desempenhando muito bem dentro de campo, está sendo uma grata surpresa. O Bragantino acho que responde muito bem a toda a pré-temporada que fez. No momento que o Robson Melo chega, né, que é esse técnico muito mais experiente, desempenha bem dentro de campo, tem uma formação tática, consegue se adequar de adversário em adversário. É uma campanha surpreendente, sem dúvida, mas um time muito valoroso do interior, que hoje já está classificado, que está figurando entre os 3 melhores na tabela de classificação. E eu acho que faz jus a toda essa campanha. E tem sido um time ingrato, né, com os outros times do Campeonato Paraense. Está demitindo o técnico, mas eu acho que é muito mérito do Bragantino e de tudo que os jogadores estão conseguindo colocar dentro das 4 linhas. O Bragantino que foi responsável, Ivo, pela demissão de 4 treinadores no Campeonato Paraense até então. E que vem fazendo essa campanha muito acima do que fez no ano passado. Porque ano passado o grande clube da região de Bragança foi o Caeté. Agora, eu não entendi essa dificuldade enorme que o Robson Melo colocou. Dificuldade para concentrar, dificuldade para isso. Pô, Bragança é uma cidade grande, economicamente no interior é forte. Será que essa campanha não motiva diretores, órgãos públicos, enfim, gente que possa apoiar o Bragantino, reconhecendo a grande campanha que a equipe faz e a necessidade de ter uma estrutura profissional a melhor possível? E em Marabá, o técnico Silvio Criciúma engatou a segunda vitória seguida com a equipe neste Parazão Bampará e ficou mais perto de garantir uma vaga na segunda fase do torneio. Após a vitória do final de semana em cima do Caeté, ele falou sobre esse momento da equipe no estadual. Bora conferir. São números muito favoráveis. O torcedor quer uma vitória, né, por mais gols. Nós queremos muito a vitória. Nós queremos abrir vantagem dentro do jogo, entenda a vantagem, né? Fazer 1-0 para buscar o 2-0, que é vantagem, para ter mais confiança e jogar mais leve, né? A gente jogou sob tensão, né? Por uma bola a gente poderia ter perdido 2 pontos dentro de casa. Fizemos por merecer o placar de vitória, né? E que sirva de lição para nós, correções, né, durante a semana positiva para a gente construir essa vitória contra o Independente, que é a vitória de classificação.
O Águia, que pela primeira vez no ano conseguiu 2 vitórias seguidas na temporada, e Ivo Amaral, depois de algumas tensões e turbulências nos primeiros jogos de 2025, o Águia finalmente vive um momento de estabilidade. Eu acho que o Águia precisava tirar aquele azar, não é possível. Eu comentei 2 jogos do Águia, o Águia foi muito bem contra o Paysandu, foi muito bem contra o Remo e perdeu os 2 jogos, não é? Ainda que tenha praticado um bom futebol. Nos jogos seguintes, parece que imediatamente não conseguiu repetir a mesma performance, senão teria ganho. Pelo que ele mostrou contra o Remo, contra o Paysandu, jogou demais, igualou os 2 e foi melhor em alguns momentos da partida. De qualquer modo, parece que agora as coisas se tranquilizaram e o Águia pôde encontrar finalmente o seu melhor futebol. Dá para dizer que o Águia apresentou na temporada é aceitável, Jordana? Levando em consideração o que a gente falou anteriormente sobre os jogos difíceis que o time teve no início de 2025, está dentro do esperado ou poderia ter apresentado uma performance melhor? Não, acho que está dentro do esperado, mas assim, por questões de resultado, acho que poderia ter tido resultados melhores, sem dúvida. Contra o Paysandu e contra o Remo fez um jogo muito grande. O Águia foi uma equipe que conseguiu desempenhar muito bem dentro de campo, mas não conseguia resultado. É uma equipe que trabalha muito as suas laterais, tem laterais muito agudos, ofensivos. É uma equipe que também tem um meio-campista, 2 na verdade, né? Tem o Germano, que já sempre é um destaque desde o ano passado no Parazão, e agora tem o Kukri, que também está se destacando muito bem. Então tem jogadores, personagens muito importantes nessa campanha do Águia de Marabá. Acho que poderia desempenhar um pouco melhor no quesito de resultados, mas pensar no Águia de Marabá hoje com uma equipe no coletivo, acho que é um Águia de Marabá que pode já estar pronto, caminhando para fazer uma campanha na Série D. E bora voltar na redação com o Renan, porque o Cametá anunciou o novo treinador para a sequência do Campeonato Paraense. Diga lá, Renan. Exatamente, Matheus. Aí, após a demissão do técnico Rodrigo Reis, o Mapará anunciou um novo treinador. John Fabrício, que era o auxiliar técnico da equipe, é o novo treinador do Mapará para a sequência do Parazão Bampará. John é formado em Educação Física e é treinador de futebol pelo Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Estado do Pará. E atualmente, além de ser auxiliar técnico do Cametá, era também treinador de futebol da OAB Pará. Lembrando que John Fabrício também já comandou a equipe do Pinheirense, União Paraense e Fonte Nova e agora está na equipe do Cametá, uma solução caseira para esses 2 últimos jogos da primeira fase do Parazão Bampará. Volto com vocês aí no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações aí de que vai substituir o Rodrigo Reis. 5ª mudança de técnico no Campeonato Paraense, do Fabrício, com a missão de fazer com que o Cametá consiga fazer uma campanha melhor no campeonato. E a 2ª no Cametá também, né? O Rodrigo Reis não começou. Ele começou a temporada. Foi anunciado ano passado ainda. Rodrigo Reis foi bom treinador ano passado. Em que equipe? Você se lembra? Ele comandou uma equipe paraense no Parazão do ano passado. Eu lembro. Santa Rosa. Ele voltou para o Cametá na reta final da Série D, né? Que o Cametá até performou melhor. Então foi uma decepção o trabalho dele, porque os resultados não vieram, né? E técnico de futebol só se segura se o time ganha. Se o time fracassa, vai mal. A cabeça do treinador sempre será a primeira a rolar. Cametá, que no ano passado já não se classificou para a segunda fase do Parazão e novamente periga ficar naquela zona cinza do campeonato. Das equipes que não conseguem se classificar, mas também não são rebaixadas. Eu acho que a escolha mais caseira, como o Ivo falou, de procurar o auxiliar, de deixar, eu acho que mostra muito isso da diretoria do Cametá. Vamos fazer essas 2 últimas rodadas, jogos consistentes, para a gente se manter na elite do Parazão. Se vier uma classificação é lucro, se não vier também a gente quer se manter e é isso. Acredito que nessa reta final, né, da fase de grupos, 2 jogos só, a diretoria resolveu não arriscar e vai trabalhar para manter o Cametá na elite. Final de primeiro tempo, aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Remo, Repá e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Remo, que iniciou a semana do Clássico Repá. Bora conferir na reportagem. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, invicto e garantido nas quartas de final do Parazão Bampará. A campanha do Remo no estadual faz com que a equipe entre tranquila na semana do primeiro Clássico Repá da temporada. E essa calmaria é comemorada pelo elenco, que até outro dia vivia momentos tensos pós-eliminação na segunda fase da Copa Verde. Vale a vitória
para deixar a nossa semana mais leve para um próximo jogo que é um clássico importante. De fazer as defesas, né, graças a Deus, mas vale ressaltar o tanto de oportunidades. A nossa equipe jogou bem, criou o primeiro tempo, poderia ser 2-3-0, mas o importante hoje era ganhar a partida para nos dar ainda mais confiança para o clássico. Hoje o elenco azulino ganhou folga e a partir desta quarta-feira o foco será todo no clássico do próximo domingo, válido pela 7ª rodada do Parazão Bampará. E o duelo com o maior rival, Paysandu, pode dar ao Remo a garantia do primeiro lugar geral da competição nesta primeira fase. A gente espera se impor, a gente não espera fugir das nossas características, entender o jogo, jogar com regulamento. É importante classificar em primeiro para ter algum tipo de vantagem, né, na frente. Mas a gente está preparado, está muito consciente que precisamos evoluir muito aí dentro da competição ainda, início de ano, está começando. Mas todo clássico a gente espera dar um retorno muito positivo para o nosso torcedor. E para o clássico, o Remo pode ter a estreia do lateral esquerdo Alan Rodrigues. Aos 24 anos, o paraguaio está no clube desde a semana passada e deve ter o nome publicado no BID até a próxima sexta-feira. Reforço para o setor que melhor vem funcionando nesta temporada, mas que ainda requer uma certa cautela por parte da comissão técnica na hora de definir a escalação. A gente vai ver o Alan essa semana, se ele já está preparado fisicamente, se ele está bem. É uma possibilidade, é mais uma possibilidade que eu fico feliz, porque é um jogo muito importante. O Alan também está acostumado a esse tipo de jogos, a grande maioria dos jogadores. E a gente, quanto mais optar por atletas que já conhecem o Repá, melhor. Já vão estar identificados com aquela atmosfera, já viveram esse momento, sabe como é. O Remo que vai defender a vencibilidade no Campeonato Paraense contra o Paysandu, na verdade. Desses jogadores que o Rodrigo Santana menciona na entrevista que já tiveram experiência no Repá, o elenco do Remo hoje tem, pelo menos dos considerados titulares, o Marcelo Rangel, o Jaderson, o Pavani e o Ítalo. Lembrando que, por exemplo, o Rafael Castro já chega no meio da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, esses são jogadores que já têm uma experiência no Repá. E o detalhe, ano passado o Remo não venceu o Paysandu, tanto no Parazão quanto na Copa Verde, Jordana. Sem dúvida, eu acho que é um dos clássicos mais interessantes, que a gente vai ter logo o primeiro clássico da temporada, em um ano que Remo e Paysandu vão se encontrar na Série B. Mas um clássico muito interessante porque o Remo vai defender e existe uma confiança em você defender uma invencibilidade no campeonato, fazendo uma excelente campanha com jogadores em boas fases, como o Adailton, como o Jaderson, mas do lado do Paysandu, o Paysandu vai defender uma invencibilidade contra o Remo em 2024, né? Que o Remo não conseguiu vencer o Paysandu em clássico. Então, muito interessante, sem dúvida. Rodrigo Santana é um técnico que preza muito pelo seu esquema tático. Eu lembro quando ele estava no Atlético Mineiro e no Atlético, inclusive, a torcida pegava muito no pé que ele só tinha um esquema tático, mas ele trabalha isso, ele permite que os seus jogadores consigam se adequar a isso e está fazendo isso muito bem. Do outro lado tem o Luizinho Lopes, que chegou agora, que vai pegar um clássico pela frente, que acho que ainda não teve essa experiência. Ele jogou no Manaus, ainda não teve essa experiência aqui, né, no estado do Pará. Então vai pegar essa atmosfera do Mangueirão lotado, enfim. Acho que a gente tem definitivamente um jogo muito interessante pela frente. O Remo vem mais pronto para esse clássico, Vivo? Olha, se você ver a pontuação do campeonato, o clube do Remo está melhor que o Paysandu. Está melhor, os jogadores, de um modo geral, têm respondido melhor que os reforços do Paysandu, isso falando um balaio só, né? Misturando todos de um lado e de outro. O que eu noto no técnico Rodrigo Santana é que ele não sabe exatamente qual é o melhor time titular do clube do Remo. Essa escalação tem variado sempre de jogo para jogo. Essa história de experiência no Repá é muito relativa. Dos jogadores, por exemplo, que tem essa experiência, Pavani é um titular absoluto, o Ítalo não é mais, não é mais. E o Jaderson, que era a grande estrela do campeonato passado, este ano ainda não está correspondendo inteiramente. Se a gente for buscar os números da competição, o Clube do Remo é favorito para ficar com o título da primeira fase, mas a gente sabe que a grande rivalidade, às vezes, nivela os dois times no momento de grande decisão. O Nilson Almeida faz uma pergunta difícil aqui para vocês, Será tá? que é difícil? É uma pergunta inédita na história do futebol. Você tem favorito domingo? Acabei de falar, né? Olha, a melhor coisa, Remo e Paysandu, é a muleta de qualquer comentarista. Qual é a muleta do comentarista? Repá não tem favorito, não é?
Clássico é clássico. Mas na realidade não deixa de ser um pouco de verdade. Se você vê o histórico ao longo de todos esses anos de Remo e Paysandu, a grande incidência, o resultado final é o empate. Se a gente observar a conduta dos dois, acabei de falar até agora, o Remo está melhor que o Paysandu. Não é uma diferença tão grande, mas está melhor do Paysandu. Então, se analisarmos tecnicamente isso, o Remo está um pouquinho mais perto da vitória. Bora voltar na redação com o Renan, porque a venda de ingressos para o Clássico Repá segue a todo vapor, né, Renan? É, exatamente, Matheus. O Clássico Repá do final de semana e as vendas dos ingressos estão a todo vapor. O Remo iniciou a venda de ingressos logo após a partida do domingo e um primeiro lote promocional que foi divulgado pelo clube rapidamente foi esgotado. O primeiro lote promocional para as arquibancadas do lado A, pelo lado do clube do Remo. Então, rapidamente, esse primeiro lote foi esgotado pelo torcedor azulino. E o Leão já iniciou um segundo lote promocional que está disponível nas lojas do Remo e na internet. Já o Paysandu também anunciou um primeiro lote promocional para as arquibancadas do lado B. Mas esse primeiro lote ainda está disponível do lado do Paysandu, nas lojas do clube pela internet. Então, torcedor de Remo e Paysandu que querem ver essa partida, é hora de ir logo para as lojas do clube e comprar logo esse ingresso, porque a venda está a todo vapor e a procura está bem alta. Matheus? Muito obrigado, Renan, pelas informações. O torcedor paraense já começou a respirar a semana de Repá e ao que tudo indica, a gente vai ter casa cheia novamente no Clássico. E bora ver o que viralizou nas redes sociais após a conclusão da 6ª rodada do Campeonato Paraense. Roda o primeiro meme. Cara, muito bom, velho. O tropeço do Del Valle com o Matheus Vargas, olha... Muito bom, muito bom. E o Matheus Vargas se machucou no lance, tá? Ficou sentindo dor depois. Segundo meme. Tênio Dona é o nome dele. E aí no lado ele está acompanhado de uma moça que está escrito o dono, a dona dele. É o casal. A dona dele com o Tênio Dona. Gostou, Jordana? Sim, com certeza. A gente sabe que tem muita gente da equipe que sairia assim no estádio, sem dúvida. Sem citar nomes. Roda o terceiro meme. Águia 1, Caeté 0. A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. O Caeté aí com a figurinha... Todo meme que envolve Yoshi eu gosto, tá? Eu acho engraçado. Não, essa música é maravilhosa pra meme, gente, pelo amor de Deus. Agora a gente segue aqui no programa para falar sobre a seleção brasileira Sub-20, que desembarcou no Rio de Janeiro após a conquista do 13º Sul-Americano da categoria e de conquistar uma vaga na Copa do Mundo do segundo semestre. Tricampeão com a seleção, o técnico Ramon Menezes fez um balanço da campanha brasileira no torneio. Bora conferir. A nossa estreia na competição não foi da maneira que nós esperávamos. Aquilo ali fez cada um de nós, né, assim, refletir muito e depois a superação, né? Essa geração é uma geração que mostrou um poder de superação incrível. E aí veio o hexagonal sim. O comportamento é o comportamento de campeão e de uma maneira brilhante, chegando o resultado final, aquilo que a gente esperava, né? Com 13 pontos conquistados, né? O vice-campeão argentino com 10 pontos. Então esse foi o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, né, por ter sido tricampeão sul-americano, fui campeão aqui também como atleta e bicampeão como treinador. Ramon Menezes, que teve também um momento de redenção nele ao comando da seleção Sub-20, Ivan Amaral.